Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje eu vou continuar a abordagem da introdução à análise de dados, né? Que é a análise de dados de carros de corrida, né? De competição, né? O famoso data analysis, né? Então hoje a gente vai começar a parte 2, que não é muito longa, né? Só mais algumas informações, principalmente acerca de sensores, alguns detalhes importantes que devem ser compreendidos antes de lidar com isso, né? Então, vamos lá. Então, introdução à análise de dados, parte 2. Vamos começar. Certo? Existem três elementos básicos na análise de dados: Precision, Accuracy and Resolution. Precisão, exatidão e resolução, certo? A resolução, ela tem uma importância ainda maior. Por quê? Porque até mesmo para valores analógicos é necessário levar em conta a resolução. Aliás, eles são os principais. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem o tempo e a posição, né? Na maioria, né, na análise de dados, né? O tempo e a posição são valores analógicos. Então, a resolução ela é um elemento digital da análise de dados que vai interferir nisso, certo? Outro ponto importante é a frequência de registro, certo? E uma frequência baixa, né, me permite detectar alguns pontos que uma frequência mais alta não consegue. Isso para quem está ali configurando, instalando um sistema de aquisição no carro, colocando no computador e fazendo toda aquela configuração, sabe do que eu estou falando, certo? Há benefícios em aumentar e diminuir a frequência de amostragem de dados, né? O ponto principal é entender que sistemas de aquisição possuem memória fixa, certo? E limitada, né? Então, muitas vezes o instalador vai se ver em uma situação em que ele tem que escolher uma frequência baixa para alguns dados, outra mais alta para outros, e assim eu trabalhar, né, com a memória do sistema e com a capacidade também do sistema de adquirir dados. Consequentemente, não é possível registrar todos os canais com uma frequência muito alta, certo? Então, a natureza dos fenômenos deve ser compreendida. Eu devo entender que tipo de dado eu estou lidando. É diferente você lidar com, por exemplo, dados do sensor de velocidade ou dados do sensor de temperatura do fluido de arrefecimento, certo? Esse é um exemplo, que é o exemplo que eu dou logo em seguida, certo? Então vamos lá, sensores. O kit mais básico de um sistema de aquisição de dados são 6 sensores: velocidade, ângulo de direção, posição do acelerador, rotação do motor, sensores de aceleração lateral e longitudinal, certo? Esses são os 6 principais sensores que um sistema básico de aquisição de dados é capaz de receber os dados. Muitas vezes o próprio sistema de injeção do carro já tem isso, certo? Talvez com exceção dos sensores de aceleração, né? Mas os acelerômetros, né? Mas às vezes isso já tem no carro. Na maioria das vezes já tem no carro. Outro ponto importante: consistência na distância de volta. Distância e tempo, né, são muito interessantes. O tempo de volta ele é medido por... Geralmente ele é medido por um beacon, que é um transponder. Na verdade o carro é que tem um transponder, o beacon, né, detecta a passagem do transponder, que é quando o carro passa pelos checkpoints na pista para ver os tempos dos setores e na linha de chegada, né? Toda vida que o carro passa pelo beacon, o tempo é zerado, certo? A distância é obtida pela divisão da velocidade pelo tempo, bem óbvio. O problema é que muitas vezes ao longo da pista existem escorregamentos, existem wheel spin, existem travamento de roda. E aí essa distância, ela sofre uma certa, como é que eu posso dizer, dispersão nos valores, certo? Os valores não são constantes.
certo? Então, vai ser, se você contabilizar a velocidade do carro, você vai ter um valor diferente para cada volta, certo? Existe uma abordagem que você pode, por um lado, você pede pegar essa dispersão para analisar uma outra coisa. Até mesmo a consistência do piloto em preservar pneus, avaliar um pouco a técnica do piloto. Por quê? Pela consistência na distância da volta. Porque se a distância dele varia muito, ali alguma coisa está acontecendo que esse piloto não consegue manter uma consistência em toda a volta. Ele pode estar travando muito roda, ele pode estar tendo muito escorregamento, no caso no seria slip angle, né? Ele pode estar induzindo muito escorregamento durante a volta, ou seja, quebra de consistência, né? Isso é ainda crítico quando a gente fala de circuitos ovais. Por quê? Porque a consistência no tempo de volta, no oval, é uma espécie de índice da qualidade da linha que o piloto usa para percorrer o circuito, certo? No oval, meu professor dizia que o objetivo é percorrer a menor distância na volta, com o mínimo de substerço, né? Ou seja, o mínimo de understeering. Isso é quase que um padrão nos ovais. Já tem um mosquito ali, já. Só chegar, começa a chegar o verão, começa a chegar mosquito. Isso é meio que a regra no oval, para se ter um bom tempo de volta. Por quê? Porque o understeering, né, a subviragem, ela requer que o piloto vire mais o volante. Se vira mais o volante, o pneu vai ter um slip angle maior, vai esfregando, arrastando na pista e absorve parte da potência do motor. Isso é a técnica do oval para se andar rápido, certo? E aí o carro cai de velocidade. Um bom carro e um bom piloto são aqueles que conseguem andar o mais rápido possível com um mínimo de substerço, né? E com um mínimo, com uma linha, geralmente na linha interna, né, para percorrer a menor distância possível, certo? Um exemplo é que se eu aumento o downforce do carro, né, melhoro o downforce, né, o que acontece? Eu vou reduzir meu ângulo de deslizamento, porque eu tenho mais downforce. O downforce, isso é muito interessante, o downforce ele faz com que eu tenha que recorrer a menos slip angle para performar a mesma força lateral, certo? E tem um efeito, uma consequência que às vezes as pessoas esquecem, os profissionais esquecem, é que ele tende a prejudicar um pouco o aquecimento dos pneus, né? Mas isso em casos de quando você tem um downforce muito exagerado, né? Então o que acontece? Eu reduzo meu deslizamento. O carro pode andar mais rápido nas curvas, só que eu tenho mais downforce. É o que acontece? Eu tenho mais arrasto. É uma consequência inevitável, certo? E aí eu reduzo a velocidade final do meu carro, certo? Outro fator, o carro está mais baixo nas retas, né? O que acontece? Tem mais downforce, esse carro fica mais baixo na reta. Consequentemente, no oval, o carro é capaz de circular, né, de andar praticamente horizontal nas curvas. O que é que eu quero dizer com horizontal nas curvas? Todo carro, ele tem o que a gente chama de rolagem. Quando você vira o carro para contornar uma curva, a carroceria ela tende a oscilar de acordo com essa curva. Se é para a esquerda, né? Se é para a esquerda, a carroceria vai para o lado direito, né? Isso acontece no oval, em carros de corrida também. Só que no oval, como eu tenho um downforce tão grande, esse ângulo de rolagem ele é tão baixo que eu posso assumir que o carro está horizontal até nas curvas. Então, para que isso é interessante que se aconteça, que o piloto tenha um mínimo de subviragem para aproveitar todos esses efeitos, certo? E é interessante que isso tudo só desse dado de consistência da distância de volta que a gente pode usar para refinar os pilotos, né? Então, o tempo
é obtido pelo beacon e eu calculo a distância através do beacon, né? O beacon, geralmente, ele é fornecido pela competição, pela organização da competição. Já acabou o treino? Acabou o treino. É fornecido pela competição, mas às vezes pode ser um por equipe. No geral, é pela competição e cada carro tem um transponder. Resolução, certo? É como a gente viu ali no começo, um tópico importante, certo? Principalmente quando a gente está montando o sistema de aquisição no carro. Quem está montando precisa ter entendimento do que é input, do que é output, certo? Por exemplo, sinais de aceleração e direção são entradas, RPM, velocidade. Aceleração lateral são saídas, são outputs, né? Então, a resolução, você quando está setando a resolução, você está lidando ali com milhares de dados por segundo, né? E você está selecionando ali quem é que vai ter a prioridade, né? Resolução típica, eu tenho aqui nessa tabela, né? Velocidade, geralmente 0.1, né? As acelerações vindo de acelerômetros, né? 0.01. O acelerador, né? O sensor do pedal do acelerador, 0.1. RPM, geralmente 30, né? Steering, 0.1. Né? Então, essa é uma tabela assim, já com valores bem padrão, né? Para a velocidade, geralmente, a resolução deve permitir registrar 0.1 metro por segundo, que é a percentagem, né? Pelo que a percentagem, resolução dividido pela frequência, né? 0.001 seja o valor habitual, né? Então, um carro típico, um carro de competição típico, é capaz de desenvolver acelerações em torno de mais ou menos 5G. Portanto, as acelerações laterais e longitudinais têm que ter resolução de 0.01. Isso é importante porque esses parâmetros de aceleração, na hora de fazer análise, eles são muito definitivos para você identificar certos comportamentos do veículo, certo? Então, se bem registrados, eu consigo detectar pequenas variações que podem resolver alguns problemas que você venha a ter na hora de uma análise, evidentemente, certo? Então, eu tenho outras resoluções, eu tenho para aceleração, RPM, direção. Aceleração, que eu digo aqui, né, no caso os Gs também, né? Por quê? Porque são parâmetros de diferentes naturezas. Então, eu vou ter que ter esse entendimento na hora de setar ali o sistema que eu estou montando. Exemplos de parâmetros avançados, né? E aí são kits mais... Não é nem kits, né? São carros mais sofisticados, né? E aí eu tenho carga de amortecedor, no caso. Eu tenho o quê? Extensômetros, né? No amortecedor, geralmente na fixação ali superior da torre do amortecedor. Torre não, porque geralmente carro de corrida não tem torre, né? Não é suspensão McPherson, é duplo A, né? Então, geralmente na fixação superior do amortecedor tem um extensímetro, né? Eu posso pegar o torque da coluna de direção, também extensômetro, certo? Carga da barra estabilizadora, também extensômetro, certo? Pressão do sistema de freio, certo? Que tem sensores de pressão dentro do próprio circuito. E aí, gente, a maioria dos carros usa ABS, né? Aqui é uma outra série que não usa ABS, então isso é, tipo, já vem no sistema, certo? Alguns carros têm laser para medir a altura em relação ao solo ao vivo, live, né? E acelerômetros para pegar as acelerações laterais e longitudinais. No geral, sensores de velocidade são 4 em carros de corrida acho que de GT para cima, né? GT3 para cima, GT2, não sei nem se ainda existe GT2. É isso aí, mano. É isso. Então, geralmente são 4 sensores de velocidade, um para cada roda. Isso é muito bom para a gente detectar certos padrões, né? Tipo, qual é a roda que tem mais tendência a travar, que geralmente é a roda do lado interno à curva, né? As rodas que estão
estão girando em falso, né? O wheel spin, né? Esse tipo de situação a gente pega muito fácil com esse tipo de sensor, certo? Outros são os sensores de aceleração, né? Acelerômetros, que são medidos ali na massa suspensa, né? Geralmente um na frente e outro atrás. E aí eu faço a média, né? Ou às vezes se pega, eu posso pegar também os valores da aceleração na frente e aceleração atrás e trabalhar com esses valores, né? Sensores adicionais, geralmente alguns sensores que são contidos no motor e no sistema de injeção de combustível, né? Eu tenho o que? Temperatura no escapamento, geralmente em casos muito específicos de carros, né? E o torque do motor, sendo este medido diretamente no virabrequim, né? Isso pode ter em carro de estrada? Pode, mas é muito difícil você ver isso. Até porque se um carro de estrada precisa de um sensor de temperatura no escapamento, esse carro não é para estar andando na estrada, né? Então, depende do nível de tecnologia do campeonato em questão. Nem todos os campeonatos são tão sofisticados assim. Você não vai ver certos sensores, por exemplo, na Copa HB20, na Copa Onix, se é que existe Copa Onix. Configurações agora. Basicamente, uma explicação rápida de característica e natureza dos sinais, né? Sensor de velocidade, geralmente montado na roda dianteira externa. Motivo, eu tenho menor efeito de deslizamento e travamento, já que essa roda, ela não é a que está submetida, ela é a que está submetida a maior carga, então ela tende a ter mais gripe que as outras, né? Geralmente a roda que trava é a dianteira interna, a curva. Lembre-se, dianteira interna a curva é para a esquerda, a roda esquerda é a dianteira interna. Se é para a direita, a roda direita é a dianteira interna, né? Então, geralmente, o que é que define isso? A orientação da pista, né? Anti-horário e horário. E aí, às vezes, a gente encontra certos problemas, né? Suzuka é horário, 1 hora, e depois depois de um ponto ele vira anti-horário, né? Mas são detalhes, né? Geralmente uma pista ela é ou totalmente horário ou totalmente anti-horário. E a gente muitas vezes também vale conferir o banco de dados da equipe que você trabalha para ver o que é que trava mais nas curvas, né? Para ver os eventos anteriores naquela pista, né? Daí você consegue ali prever uma certa consistência de volta, né? Configurações dos acelerômetros, né? São sensores sensíveis, né? Geralmente montado perto do centro de gravidade, 30 milímetros de distância deles, certo? Ponto importante, 30 milímetros de distância e numa posição perfeitamente plana. Isso tem que ser garantido para que você tenha bons sinais medidos. Sensor de direção geralmente é montado na coluna da caixa de direção. Veja, ponto importante, eu tenho uma caixa, pinhão, cremalheira ou setor sem fim. Eu posso montar o sensor lá, mas nesse caso ele está dizendo que é na coluna, né? Que é o que? É o eixo, né? Que sai da caixa de direção em direção da caixa de direção até o volante, né? É esse eixo, geralmente é montado ali o sensor de torque na caixa de direção ou o sensor de posição, né? O sensor de torque geralmente ligado à direção assistida, né? E o sensor de ângulo, né? O sensor na coluna está focado a medir o que? Quando o sensor é montado na coluna, eu tenho mais interesse em medir o input do piloto, né? A entrada que o piloto dá no volante, ou seja, o que ele faz com o volante, o quanto ele gira. Preste atenção, essa parte é importante. O quanto ele gira, quando eu monto o sensor mais na coluna do que na caixa, eu estou interessado em saber o quanto o piloto está trabalhando com o volante. Por quê? Porque o quanto o piloto gira o volante não é necessariamente o que as rodas giram. Não é necessariamente para onde o carro está indo, certo? Quando o motor
montado na caixa de direção, o meu foco é monitorar a direção das rodas, certo? Geralmente é isso. Aonde elas estão apontando, certo? Algumas eu também posso utilizar esse sinal, que é uma coisa também importante para identificar alguma folga no sistema, certo? Montado na caixa, eu posso identificar ali, o piloto girou 30 graus, quanto o pinhão girou, né? É basicamente isso. E aí eu tenho sensor do acelerador, certo? Aqui o sensor do pedal, basicamente. Similar princípio aplicado no sensor de direção. Geralmente existe dois. Um montado no pedal do acelerador e outro no corpo do TBI. E aí é uma coisa interessante aqui. Esse negócio de geralmente existe dois, eu tenho um potenciômetro no pedal do acelerador e o carro atual, o automóvel atual de rua, eu tenho um potenciômetro no acelerador e eu tenho um potenciômetro no corpo de borboleta. Quando a gente na parte de competição fala dois sensores, é porque muitos carros de corrida ainda usam um sistema de cabo e o sensor ele geralmente fica no TBI, certo? Mas partindo do ponto que, supondo que atualmente não exista mais cabos e tenham dois sensores, se eu monitoro o pedal, eu estou querendo saber mais o input do piloto. Estou focando no que o piloto dá de sinal para o sistema, certo? Só que o que o piloto dá de sinal no sistema não necessariamente significa que a borboleta vai abrir nessa mesma proporção. Então, quando eu verifico o sensor da posição da borboleta, eu estou querendo saber o quanto o sistema está trabalhando, né? O quanto a borboleta está abrindo, não necessariamente o input do piloto. Isso é muito importante para ter, assim, para não sair tomando decisões com base em sensores que não são tão corretos, né? É mais interessante olhar o sensor no pedal, o potenciômetro do pedal, para ver o que o piloto está efetivamente fazendo, né? Então é isso. Este foi o vídeo. Este foi a segunda parte da introdução à análise de dados, parte 2. Tem ainda uma terceira parte, que também não é muito longa, e depois a gente vai começar a ver gráficos e tudo, e eu já vou preparar um certo material aí para fazer um negócio mais elaborado, certo? E é isso, até o próximo vídeo.